Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova série brasileira da Netflix, Bom Dia, Verônica. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui embaixo. Então, vamos pro vídeo. Vamos falar de Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica é a nova série brasileira da Netflix, como eu já falei, e é baseado em um livro chamado Bom Dia, Verônica, também, do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Esse livro, ele tem uma pegada de trazer essa vibe de serial killer, né? Então, o Rafael e a Ilana, eles se juntaram, eles têm um estilo diferente de escrita e de temas que eles costumam trabalhar, mas eles se juntaram para fazer esse livro e trouxeram os pontos mais fortes de cada um para essa história, que é uma história muito legal. Então, a premissa da série e do livro, basicamente, é sobre a policial Verônica, né? Ela trabalha ali numa delegacia e ela se encontra e acaba se envolvendo em dois casos focados em mulheres e principalmente focados em violência e agressão contra as mulheres. E aí ela acaba se envolvendo cada vez mais nesses dois casos e ela vai descobrindo cada vez mais coisas e as coisas vão surgindo e reaparecendo. Então, enfim, eu não quero falar muito mais porque eu acho que é uma história legal pra você ir sem saber tanto. Se você não leu o livro, você vai só assistir a série, eu acho que é legal você ir sem saber muito. Então, acho que isso é o suficiente pra você já decidir se você vai querer dar uma chance ou não pra série. E hoje, na verdade, a gente vai falar com spoilers sobre a série. Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar com spoilers. Então eu já peço desculpas pra quem ainda não viu, quem não gosta de spoiler, tá? Eu espero que depois que vocês assistam a série, vocês, né, estejam já ok, vocês voltem aqui e assistem o vídeo pra gente poder discutir, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar. E por último, meu último recado aqui, antes da gente começar a falar de fato sobre a série, tenham cuidado com a temática da série. Eu vou deixar um grande aviso de gatilho pra vocês. Vocês sabem que isso é uma coisa que sempre me preocupa muito. Eu sou uma pessoa que tem gatilhos próprios também, eu sei que vocês também têm. E a gente nunca sabe o que pode despertar o gatilho, né, de cada um é muito sabe do seu. Então eu acho que se você acha que você pode ter alguma sensibilidade com essa temática da série, eu recomendo que você assista a série com cuidado, que caso você não esteja se sentindo bem, você pare de assistir a série, porque a sua saúde mental vale mais do que qualquer maratona. Combinado? Bom, então a partir de agora a gente vai falar de Bom Dia, Verônica com spoilers, então esse é o seu último aviso para sair do vídeo, caso você não queira levar spoilers. Então, a gente vai conhecer a Verônica Torres, que é essa escrivã da delegacia de polícia, mas a gente vê que claramente ela tem uma atitude bastante afrontosa em relação às pessoas que são os seus superiores. Isso provavelmente está diretamente ligado ao fato de que o delegado de polícia que cuida ali da delegacia de homicídios onde ela trabalha, ele é o dindo dela, né? Ele é o padrinho dela, e aí a gente vai descobrir mais a fundo ali sobre a relação dela com ele, sobre a relação dele com o pai dela. A gente também vai descobrir que a Verônica, ela passou por um trauma muito grande na vida dela no passado, e ela encontrou a mãe dela morta e o pai dela praticamente morto quando ela era mais nova, quando ela tinha ali seus 15, 17 anos, não sei. Ela era bem mais nova, né? Então, digamos aí, fim da adolescência, começo da vida adulta, e ela encontra eles, e isso é um trauma muito grande pra ela, e inclusive que faz ela tentar tirar a própria vida. Então, inclusive por isso, né, eu dei esse aviso de gatilho. Eu acho que são assuntos que são extremamente delicados e que a gente acaba sempre adicionando às histórias pra trazer essa profundidade maior dos personagens. Eu já vou falar pra vocês que eu acho que tudo isso acabou virando um drama muito grande, eu acho que isso constrói um drama muito grande, mas eu não sei se eu gostei 100% de como isso tudo foi trabalhado, e eu não sei se justificaria toda essa história. Eu acho que até certo ponto sim, mas eu confesso que me incomoda um pouco, exatamente por ser uma temática bastante pesada, e ser uma série que a gente já vai falar de muitas coisas que são bastante pesadas, envolvendo outros personagens. Então talvez eu teria suavizado um pouco a situação da Verônica, mas enfim, isso é óbvio, uma escolha pessoal minha, não é uma coisa que estraga a experiência, mas é uma coisa que eu talvez teria gostado mais se tivesse sido feito de uma outra forma. E aí, então, a gente vai conhecer os dois casos que a Verônica vai acabar se envolvendo, né, como eu tinha comentado com vocês. O primeiro desses casos é o caso de um homem que entra em aplicativo de encontros, né, aplicativo online de encontros, e ele procura um tipo específico de mulher pra aplicar um golpe. Então ele usa uma espécie de Boa Noite Cinderela, e ele droga essas mulheres, e ele
rouba tudo delas, né? Ele limpa a casa delas em geral, então tira todas as coisas que elas têm, coisas de valor e tudo mais. E ele também tira uma foto delas quando elas estão drogadas, totalmente peladas, e depois ele vende isso no mercado clandestino ali da internet, né? Na Deep Web e tudo mais. Então esse é o primeiro caso que a Verônica acaba lidando. Isso acontece já no primeiro episódio, porque ela vê uma moça tirar a própria vida na frente dela. Gatilhos, como eu disse pra vocês. E aí, isso acaba colocando ela de cabeça nesse caso. E eu acho que essa é uma parte muito interessante, porque a gente tem a Verônica, que ela é uma escrivã, então ela não é delegada, ela não pode assumir casos, ela não pode investigar casos. E ela se joga de cabeça nesse caso, ela vai investigando meio que pelas laterais, né, ali meio que pelas bordas, assim, pra tentar chegar em algum lugar. Enquanto que o Carvana, que é o delegado, que é o dindo dela, dá o caso na mão da Anitta, que é uma delegada com a qual ela não tem uma boa relação. Ou seja, as duas se odeiam. Eu acho que nesse começo uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa visão de duas mulheres sobre um caso de mulheres fragilizadas. Então esse cara, ele é um cara que se foca muito em mulheres que tinham a autoestima baixa, em mulheres que passaram por mudanças, por situações na vida que deixam elas mais vulneráveis em relação à atenção do homem. Né? Então ele manipula elas dessa forma, e enquanto a Verônica, ela vê isso como uma coisa super compreensível, a Anitta, ela vê isso como uma fraqueza, como algo que ela nunca seria, porque ela é uma mulher forte, ela é uma mulher empoderada, ela é uma mulher não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu acho muito legal de ver como muitas vezes quem reproduz o machismo não são apenas os homens, mas sim as mulheres. Foi uma forma muito forte, muito impactante deles trazerem isso na série. Então a gente tem a cena onde a Anitta tá interrogando uma das vítimas, que é a Tânia, e ela tá sendo extremamente machista. E ela tá sendo extremamente escrota com a pessoa. E é óbvio que a Anitta, ela é uma pessoa que a gente vai descobrir que é realmente escrota, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente sente que todas as mulheres vão acabar estendendo a mão numa situação como essa, e a gente sabe que na prática nem sempre é assim. Então eu acho isso muito interessante. E também porque eles acabam misturando bastante isso com o machismo dos próprios homens, do próprio delegado, das próprias pessoas que lidam. Então, se a mulher sofreu esse golpe, é porque ela tem baixa autoestima, é porque ela não se ama o suficiente, é porque ela não confia no próprio taco, é porque ela, né, a culpa foi dela. Então, eu acho que, pra mim, eu fiquei assim, completamente fascinada nesse caso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o desfecho dele. E o outro caso, que eu acho que é o caso ainda mais fascinante de todos, é sobre uma dona de casa, que é a Janete. A Janete, ela é casada com o Cláudio, e a gente vai descobrindo sobre o Cláudio aos poucos. Eu acho que se tem uma coisa muito interessante na série, é a forma com que eles constroem o personagem do Cláudio. E isso também foi uma coisa que me deixou extremamente intrigada, porque logo no primeiro momento que o Cláudio aparece, no primeiro episódio, você sabe, você sente aqui dentro. Ele não fala nada demais. Ele não bate nela, ele não ofende ela, ele não agride ela naquele momento, mas pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele olha, pelo jeito que ela reage, você já sabe que ela tá em um relacionamento abusivo. E eu acho que isso é muito forte. Muito, muito forte. É difícil falar sobre isso, e eu acho que é difícil a gente ver um relacionamento abusivo sendo tratado de uma forma tão real e tão crua. E eu acho que a gente tem isso em Bom Dia Verônica, e isso pra mim foi uma grata, grata surpresa. Porque o Cláudio, ele é exatamente aquele homem que... quem vai imaginar que ele é assim? Então, aos poucos, a gente vai conhecendo mais sobre ele, a gente vai descobrir que ele é tenente-coronel da polícia, que ele é um cargo alto, ele é uma pessoa importante, ele leva o seu trabalho muito a sério, e quando ele chega em casa, ele abusa da mulher psicologicamente, ele abusa da mulher fisicamente, ele toca o terror pra manter ela ali, e as coisas vão escalonando cada vez mais longe com o passar da série. As coisas começam com uma agressão verbal aqui, uma agressão verbal ali, e elas terminam com ele literalmente colocando corrente na porta de casa e câmera dentro de casa pra ela não escapar. É óbvio que assim, o Cláudio, em específico, ele é um personagem que tem um segredo, e quem sabe o segredo dele é a Janete, e ele não quer que ela conte. Mas eu acho também que esse lado abusivo não vem só por causa do segredo. Vem pelo tipo de homem que o Cláudio é, pelo tipo de homem que ele acha que ele tem que ser, pelo tipo de mulher que ele acha que a Janete é, e pelo que ele acha das mulheres de uma forma geral. É uma construção muito, 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 muito forte. Principalmente quando a irmã da Janete vem visitar de surpresa, e
tudo é muito real, tudo é muito difícil, porque a Janice tá lá e ela sabe que tem alguma coisa de errado, e ela sabe que a Janete não tá contando a verdade pra ela, e ela sabe que a Janete tá passando por aquela situação e ela não sabe o que fazer. E muitas vezes é assim que as pessoas ficam quando elas veem alguém que elas gostam dentro de um relacionamento abusivo, e muitas vezes é assim que as pessoas ficam quando elas estão em um relacionamento abusivo. Então, eu acho que mostra bem todos os lados, mostra bem a vontade da gente ajudar. Inclusive, quando a Verônica fica sabendo, né, a Janete entra em contato com ela e a Verônica vai saber mais e ela percebe que a Janete possivelmente está em um relacionamento abusivo, né? A Verônica mesmo não tem ainda provas, mas ela sente também logo de cara. E ela fala isso, a primeira coisa que as pessoas fazem é questionar. E se ela estiver mentindo? E se ela não estiver contando a verdade? Como é que você sabe que isso é verdade? Da onde que você tirou que essa história é real? É só a palavra dela? Então, é bem aquilo de que as pessoas vão sempre duvidar da palavra de uma mulher contra a palavra de um homem. E eles também falam bastante sobre a justiça, sobre como, em geral, isso não leva a lugar nenhum. Como uma mulher denuncia e tem provas e tudo mais, e no dia seguinte o cara tá solto. Né? E o que a gente pode fazer? Não entrar em um relacionamento abusivo? Claro, né? Mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente luta contra uma coisa que muitas vezes é fruto da sociedade, fruto de todos esses anos de construções e visões e ideias. Então, assim, a minha cabeça, assim, girava a 1000 por hora assistindo, porque é muita coisa. E é coisa em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa, que na série é uma situação super exagerada, mas é uma situação que é real ao mesmo tempo, é exagerado, mas existe, acontece o tempo inteiro, em todos os lugares, em todos os países, em todos... Sabe, tipo, é revoltante, indignante, é difícil. É muito difícil. E eu fiquei extremamente obcecada, intrigada por isso, porque eu achei esse um caminho muito interessante. Principalmente porque a gente descobre que o Cláudio não só é abusador de mulheres, como também ele é um psicopata. Então a gente vai descobrir que o Cláudio, ele usa a Janete de isca pra ir na rodoviária e pegar mulheres que estejam chegando na cidade de São Paulo em busca de trabalho, oferece, né, o trabalho pra elas e ele leva elas pra uma espécie de cativeiro ali, uma fazenda, onde ele faz uma espécie de ritual com elas, uma coisa terrível, né, assim, é bem... Não é uma coisa tão gráfica, mas é um momento pesado, assim, da série, porque é uma coisa bem hardcore, assim, né. E a Verônica, ela fica fascinada e ela quer ir a fundo e ela quer entender. E é óbvio que se ela tá mexendo com um tenente-coronel, ela tá mexendo com fogo. E aí a gente vai entrar na parte da história que eu não gostei tanto. Assim, eu acho que até o 6º episódio, o negócio tava, mano, pegando fogo. Eu tava 100% dentro da história. Eu tava muito, muito, muito intrigada, curiosa, assustada, aterrorizada com aquilo. E aí tem um momento onde eles viram a chave e aquela história que era sobre esses casos, que são casos terríveis, que tem uma dose de machismo, assim, incrustada dentro. São terríveis por N motivos, mas que a base deles é a construção machista da sociedade. Eles giram a chave e viram um negócio sobre corrupção na polícia. Aí eu fiquei um pouco decepcionada. Não acho que isso estraga a série, tá? Assim, não é, nada aqui é exagerado, vocês sabem disso. Mas eu confesso que, assim, os últimos 2 episódios pra mim foram extremamente decepcionantes. Extremamente decepcionantes. Porque daí a gente vai descobrir que, na verdade, existe todo um esquema de corrupção dentro da polícia, existe um orfanato que cria crianças que já vão estar em cargos de poder dentro da polícia, dentro do judiciário do país, dentro da política do país, e que tudo isso é super arquitetado e tal, não sei o quê. E a partir do momento que a Verônica tá mexendo com um cara como o Brandão, ela tá mexendo nesse negócio que não é pra ela mexer, entendeu? E aí ela começa a se tornar um alvo e tal. Mas, gente, não era isso que eu queria ver. Produções brasileiras que falam de corrupção não são novidade. Isso significa que a gente não possa mais ter? Não significa de jeito nenhum. A gente sabe que isso é uma realidade no nosso país sempre, né, em todos os âmbitos praticamente. Então é óbvio que isso é uma coisa que vai estar dentro das nossas produções. Mas eu acho que a série estava indo tão bem sem isso que eu não vi necessidade. E no final das contas, eu acho que isso tirou o foco daqueles 2 casos que eu estava achando extremamente interessantes. Ele fez os 2 casos serem amarrados de uma forma muito insatisfatória. Então, o caso do cara que tira as fotos, eles resolvem e tá tudo certo, o cara vai preso, depois a gente descobre que ele foi solto, aí rola uma onda de indignação e isso é completamente deixado de lado. E o caso do Brandão,
as coisas vão escalonando, 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 mas de repente o foco não é mais aquele. Eu acho que a gente não consegue chegar num clímax adequado pra essa situação. Eu acho que eu esperava uma coisa completamente diferente. Óbvio que tem um momento de ação, que é quando a Verônica vai até o sítio onde ela descobre, o Dindo dela tá lá, o Cláudio tá enlouquecido, a Janete tá morta. Tudo isso acontece. Eu acho que isso já era uma coisa que a gente imaginava que ia acontecer, eventualmente ia ter esse grande clímax, Mas tá tudo ofuscado por essa tentativa de introduzir a corrupção como o grande mal de todas as coisas dentro da história. E eu, particularmente, não gostei disso. Eu não achei que combinou com a história. Eu acho que se eles tivessem introduzido essa história agora, deixado isso pra uma segunda temporada, porque daí começa uma história de que, porque o pai da Verônica, ele também era corrupto, ele tava envolvido, por isso que ele se matou, mas na verdade ele não se matou, ele foi morto, tentativa de matar ele, e a mulher dele também, e, enfim, tudo isso. Mas ainda assim, eu acho que tira o foco do que era realmente intrigante e interessante dentro da série e bota o foco numa coisa que a gente já viu de novo, e que dentro, desse sentido, não traz nada de novo. E aí eu fiquei um pouco indignada, porque eu não gostei desse arco do final. Eu gostei do final, e eu acho que eles poderiam ter introduzido essa história pra meio que mostrar, tipo, o Brandão, ele é um tenente-coronel, então provavelmente ele vai sair como herói da história. E eu acho que isso teria sido ótimo, mas eles entraram tão a fundo, que eu acho que até isso fica meio de lado. Entendeu? Não dá nem pra gente se indignar com isso, porque tem outras coisas acontecendo e você tá meio tipo, mas e aí, qual que é o foco? Então eu senti muito falta disso ter ficado mais pra uma próxima temporada. Eu acho que tinha espaço. Acho que a Verônica, ela é uma protagonista interessantíssima. Ela traz muita coisa pra mesa. Ela é aquela protagonista que você vai achar insuportável, porque ela não tem medo das consequências, ela não tem medo de nada, ela é a mais corajosa, ela é a mais tudo. Mas eu acho que é uma ótima protagonista pra uma série policial nesse sentido. Ainda mais por ela ter esse coração tão forte em relação a essas injustiças que a gente vê no dia a dia. Mas eu acho que esse final me decepcionou muito, muito. Eu terminei com uma sensação completamente diferente da que eu comecei. E eu sinto que eu assisti 2 séries diferentes e eu tô meio meu Deus. Sabe, é uma sensação muito estranha. É o que eu falei pra vocês. Eu não acho que isso estraga a experiência da série, principalmente porque esse começo, que na verdade até o 6º episódio, é muito forte. É muito incrível, é muito foda, sabe? Você tá tipo, meu Deus do céu. Esses 2 últimos episódios não dá, mas eu acho que vale pela experiência da série. É uma série brasileira incrível. Ela tem o DNA brasileiro, que eu acho que é muito legal. É muito legal ver a cidade de São Paulo na série. Pra mim, que morei aqui a minha vida inteira, eu fico vendo, eu já andei aqui, eu já fiz esse caminho, eu já fui pra não sei aonde, isso aqui é não sei aonde. Aquela coisa idiota, mas que é tão bom de ver uma produção desse nível, dessa qualidade, tão bem feita, uma fotografia tão boa, uma história que busca uma coisa diferente, que busca os elementos que são interessantes e que traz pra dentro do nosso DNA e que faz ser uma produção brasileira mesmo, uma coisa que só poderia ser feita no Brasil. E isso é incrível, incrível. Então eu não acho que o final da série estraga a série de forma alguma. Eu acho que é uma série que vai te dar uma experiência incrível. Se você tiver a oportunidade, leia o livro. Eu não li ainda, mas eu tô muito curiosa pra ler, porque eu já sei que algumas coisas são diferentes. Não tenho palavras. Eu gostei, decepcionada com algumas coisas, mas de uma forma geral eu gostei. Acho que é uma série extremamente satisfatória, muito boa e que eu espero que tenha mais temporadas. Então, me conta aqui nos comentários o que você achou de Bom Dia Verônica, se você gostou dessas coisas que eu falei, não gostou das que eu falei, ou se você gostou de diferentes. Então conta aqui pra mim a sua opinião, o que você achou, vamos debater sobre a série. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo.